Olá pessoal, Pedro aqui novamente. E antes de mais nada, eu queria te pedir encarecidamente que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. No momento em que eu gravo esse vídeo, o canal está chegando quase à marca dos 10 mil inscritos. Então se você não é, se inscreve para a gente atingir logo essa marca. Mas se você já é inscrito, divulga para geral que possa se interessar em psicologia, em neurociência, neuropsicologia e assuntos que envolvam a saúde mental da gente, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo em que eu vou falar sobre 10 grandes neurocientistas, a grande maioria ainda viva, produzindo pesquisas, escrevendo artigos, escrevendo livros, e sem perda de tempo eu vou começar com um casal de portugueses, que é o Antônio e a Hannah Damasio, que basicamente trabalham com neurociência e emoções. Eles desenvolvem pesquisas atualmente nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Sul, e são extremamente importantes para a neurociência, porque ambos viram que não existe muito esse lance de uma parte do cérebro tá ligada às emoções e uma parte do cérebro tá ligada à razão. Não, eles viram que todo o cérebro de alguma maneira está interligado, todas as áreas cerebrais, tanto o neocórtex, que é a parte que tradicionalmente é considerada mais racional, quanto o sistema límbico, que é a parte que tradicionalmente é considerada mais emocional. Eles se conectam, e uma das frases que é muito célebre do Antônio Damasio é que toda e qualquer expressão racional é também baseada nas emoções. Então já de cara, esse primeiro casal aí de neurocientistas que são casados e extremamente produtivos na neurociência. O próximo neurocientista que eu queria falar para vocês é o Eric Kandel, que ficou bastante famoso por estudar um animalzinho chamado Aplísia. Ele buscou entender quais eram as bases moleculares da memória, e os estudos que ele desenvolveu sobre memória ajudaram muito o campo da neurociência a se desenvolver nessa área. Então, Eric Kandel, que é um austríaco, também mora nos Estados Unidos, para variar, e também desenvolve pesquisas lá, e até hoje ele publica muitos artigos voltados para essa área. Então ele estuda sobre vários aspectos da neurofisiologia e da neurobiologia, mas o carro-chefe dele é memória. Então vale muito a pena você pesquisar sobre esse neurocientista e sobre esse estudo que ele desenvolveu com as aplísias. O Kandel, ele é muito interessado em aspectos da educação, e ele defende que a neurociência cada vez mais vai ensinar uma vasta gama de ferramentas ou de estratégias para otimizar mais o armazenamento de informações no cérebro e, consequentemente, melhorar a educação da gente. Um outro neurocientista que estuda bastante sobre a memória é o neurocientista argentino naturalizado brasileiro Ivan Izquierdo. O professor Ivan, que é professor de medicina, coordena o Centro de Memória da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, e desenvolve pesquisas sobre memória até hoje. É muito importante dizer que, dentre as principais contribuições que o neurocientista Ivan Izquierdo promoveu para o campo da neurociência, a gente pode destacar a compreensão das bases moleculares da evocação e do armazenamento da memória, além de ter sido um dos primeiros a mostrar o papel fisiológico comportamental de alguns neurotransmissores, tais como noradrenalina, dopamina e acetilcolina. O próximo neurocientista é talvez um dos cientistas mais icônicos dessa lista, é o britânico Oliver Sacks. Oliver Sacks se formou na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e atualmente é professor na UCLA, Universidade da Califórnia. E eu digo que ele é um dos mais icônicos dessa lista porque ele é autor de vários livros muito legais, dentre os quais Tempo de Despertar, que se tornou um best-seller no mundo todo e que foi adaptado para o cinema com o nome homônimo. Esse filme acabou recebendo 3 indicações ao Oscar, tendo a participação de Robin Williams, interpretando o médico, e Robert De Niro, interpretando o paciente. Além desse livro, ele escreveu também O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Cara, esse foi um dos livros mais fantásticos que eu já li sobre neurociência. E
Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem esses 2 livros. Se você está se interessando por neurociência agora e ainda não sabe muita coisa sobre essa área, você precisa começar por esses 2 livros, que eu garanto que você não vai se arrepender. O próximo neurocientista que eu gostaria de falar para vocês pesquisarem é o professor doutor Robert Lent. Robert Lent é um dos principais neurocientistas do Brasil. Ele escreveu um livro que ficou muito conhecido, chamado 100 bilhões de neurônios. Disclaimer: hoje já se sabe que não temos exatamente 100 bilhões de neurônios. Mas apesar de não termos esse número, como ele descreve no título do livro, é inegável que as contribuições de Robert Lent são inúmeras. Ele é autor de vários livros, além desse que eu já citei, e é coordenador do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, coordenando o setor de neuroplasticidade, ou melhor, o laboratório de neuroplasticidade. E dentre as principais ideias desse neurocientista, ele defende principalmente que é possível aproximar os achados da neurociência com a educação, de modo que não fique apenas no campo teórico, mas que de fato a gente consiga aplicar os achados para que os educadores possam ensinar mais e melhor. Quem foi que desmentiu o Robert Lent? Desmentiu não, né, gente? Desmentiu é uma palavra muito forte, eu tô brincando. Quem foi que viu que Robert Lent não estava certo ao dizer que nós temos 100 bilhões de neurônios? Foi a neurocientista Susana Herculano Rosel, que ficou conhecida pelo seu trabalho de contagem de neurônios, em que ela percebeu um número mais exato, se eu não me engano, 85 bilhões de neurônios. O Dr. Robert não errou por tanto, né? Ela é uma das neurocientistas mais importantes do nosso país, tanto porque ela já publicou artigos importantíssimos em revistas como a Science, que é talvez a revista científica mais difícil de você publicar um artigo, que só traz conteúdo muito relevante, muito inovador. Ela já trabalhou no Fantástico como divulgadora científica através de um programa chamado Neurológica e sempre tem denunciado como é difícil fazer pesquisa científica no Brasil. Ou porque não há incentivo financeiro, ou porque não há incentivo intelectual. Ela é uma grande neurocientista, vocês precisam conhecê-la. E eu não posso esquecer, em 2013, ela foi a primeira brasileira a participar como conferencista no TED Global. Você conhece o TED? Aquele evento de palestras que reúne grandes personalidades ao redor do mundo. Pois é, ela já participou e foi a primeira brasileira. A próxima grande neurocientista que eu queria falar para vocês pesquisarem é a Susan Adele Greenfield, que é uma britânica, professora do Lyndon College na Universidade de Oxford e cofundadora da Neurobio, que é uma empresa, um instituto responsável por desenvolver pesquisas e tratamentos para doenças neurodegenerativas. As principais áreas de interesse dela são o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson, e ela já tem investigado e descoberto várias formas de tratamento dessas doenças. Vale ressaltar que, apesar dela escrever sobre coisas tão complexas e tão técnicas, os livros que ela produz são livros extremamente acessíveis e fáceis de serem lidos, porque a proposta dela é, de fato, deixar acessível o conhecimento neurocientífico para todas as pessoas, mesmo que não sejam da área. Vale ressaltar, pessoal, que essa autora tem um livro que ainda não foi traduzido para o português, mas que é um livro que eu estou aguardando ansiosamente, que fala sobre como as tecnologias atuais estão deixando as suas marcas nos nossos cérebros e, consequentemente, mudando a nossa forma de pensar. Assim que esse livro sair, eu me comprometo em adquiri-lo e vir fazer uma resenha sobre ele, porque de fato é um livro que vai ser muito interessante quando sair em português. O penúltimo neurocientista que eu gostaria de falar para vocês é o professor Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro, ele tem como principal foco de pesquisa o sono, os sonhos e a memória, principalmente enquanto nós estamos dormindo. Então, ele escreveu um dos principais livros em língua portuguesa sobre sono, que é o livro O Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho. E para quem quer entender um pouco mais a importância da gente dormir e o que acontece quando nós estamos dormindo,
esse livro é fenomenal, vale muito a pena vocês adquirirem. O professor Siddhartha Ribeiro, ele coordena o Instituto do Cérebro, que fica aqui pertinho pertinho pra mim, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E para você que chegou até o final do vídeo, aqui vai a cereja do bolo. Eu vou simplesmente falar sobre o maior neurocientista do Brasil. E quem tá dizendo isso não sou eu, mas na verdade, esse cara que eu vou falar agora, ele é um dos cientistas mais condecorados, honrados e premiados do Brasil, não só na área da neurociência. Eu estou falando, meus queridos, do paulista Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles foi considerado pela revista Scientific American, que é uma revista americana, como um dos 20 maiores cientistas do mundo no começo da década passada. E a revista Época considerou esse cara como um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. Lembra a revista Science que eu falei há pouco? Pois é, ele foi o primeiro brasileiro a publicar um artigo nessa revista. Mas afinal de contas, por que esse cara é tão premiado assim? Por que ele é tão gigante? Ora, porque ele desenvolve uma pesquisa que, se der certo, na verdade já tá dando, é só questão de tempo, vai revolucionar a vida de pessoas com alguma paralisia. Mas antes de falar sobre essa pesquisa, deixa eu contar um pouquinho mais sobre ele. Ele é professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e coordena um grupo de pesquisadores que estuda principalmente o campo de fisiologia de órgãos e sistemas. E seu objetivo é integrar o cérebro humano com a interface de máquinas. Então a ideia basicamente é fazer com que uma pessoa movimente uma prótese a partir da força do pensamento. Ó que doideira, bicho. E é tão revolucionário que na Copa de 2014 ele fez isso. Ele pegou uma pessoa que tem problemas de paralisia, uma pessoa que estava paraplégica, chamado Juliano Pinto, e fez com que esse cara desse o primeiro chute da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, através dessa prótese. Tem noção do que é isso? Sabe o que o Elon Musk quer fazer com esse tal de Neuralink? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Pois é, o Miguel Nicoleles já está desenvolvendo isso, desde 2010. Então assim, pessoal, se vocês gostaram dessas indicações, eu recomendo fortemente que vocês adquiram os livros que eu vou indicar aqui. Eu vou tentar indicar pelo menos um livro de cada um desses autores, para vocês entenderem melhor o trabalho deles e pesquisem mais sobre eles. Como vocês puderam perceber, muitos deles são brasileiros e têm de fato uma notoriedade mundial. Então vocês precisam conhecer mais esses caras, principalmente se vocês quiserem enveredar para a neurociência, seja para o campo da pesquisa, seja para o campo da neurociência aplicada, como a neuropsicologia. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.